Bom, primeiro eu acho que há um problema antigo, né? A fragilidade do poder municipal de Salvador, sua dependência material de recursos externos e a subordinação da política municipal às disputas pelo governo do Estado. Eu acho que isso se repete agora, quando os partidos políticos, vários, atuam com vistas às eleições de 2012, como se essas eleições fossem uma espécie de eliminatória de Copa, né? E se preparam com o olho nas eleições de 2014 para o governo do Estado. Essa situação é uma situação que se repete a cada momento eleitoral em Salvador, e com isso a cidade não é pensada e cuidada como algo que tem importância em si mesmo. Acho que isso está diretamente relacionado com isso. Ela vira moeda de troca, vamos dizer assim. Mas há também problemas novos, né, trazidos pelo zigue-zague político, né, do atual prefeito, pela sua falta de visão, né, de uma visão administrativa mais geral sobre a cidade, pelo seu zigue-zague político, que traz dele e das forças políticas que, aberta ou veladamente, o tem sustentado ao longo desses 7 anos. Isso deixou sequelas sobre a cidade que vai ser difícil de consertar, vai precisar de muitos anos para serem consertadas. Eu acho que há realmente um déficit de receita, vamos dizer assim, no caso de Salvador. Ele é histórico, né? A receita de Salvador está muito aquém da demanda, né, urbana, né, social, né, que Salvador tem. Quer dizer, a comparação com Fortaleza e Recife mostra, por exemplo, o tamanho deste problema, né? Salvador tem cerca de 1/3 de recursos disponíveis a menos do que Fortaleza e Recife para fazer, se você fizer uma relação entre a receita e a população. Salvador tem mais ou menos 1/3 a menos de recursos que normalmente Recife e Fortaleza têm. Agora, além de estar aquém das suas necessidades, a Receita também está aquém das suas possibilidades também, por uma má gestão da Prefeitura dos seus próprios recursos. Houve um aumento considerável da Receita Municipal aqui em todas as cidades, durante o período, por exemplo, do atual prefeito João Henrique. Se você comparar com o que houve no período do seu antecessor e agora, a arrecadação média anual da prefeitura cresceu 150% em relação ao período anterior. Então, por mais que continuemos com seríssimos problemas, não há motivo, pelo lado da Receita, para que a situação financeira do município esteja no caos em que se encontra. Evidentemente que problemas foram trazidos por essa má gestão, e veja bem, não apenas porque o aumento de 151% decorreu principalmente do acréscimo das transferências do Estado e da União. Quer dizer, a Prefeitura não fez corretamente seu dever de casa, pelo menos em relação ao IPTU, que é um dos seus impostos importantes próprios, mas isso só não explica o caos. Além de não ter feito o seu dever de casa, é lógico que se pense que há problemas com a despesa. Quer dizer, é preciso perguntar onde foram parar esses recursos novos que entraram nos cofres da Prefeitura nos últimos anos. É difícil de calcular, né? Os impactos difíceis de calcular. Agora, eu acho que pode dizer que o impacto é enorme. Foram 63 posses de secretários nesses 7 anos, em que a Prefeitura teve a cada momento um número entre 11 e 15 secretarias. Isso significa que a média de permanência de um secretário no cargo durante a gestão do prefeito João Henrique foi de 15 meses. Isso é algo que causa, evidentemente, um impacto importantíssimo e causa uma desestruturação política e administrativa grave. Nós temos com isso problemas de memória administrativa da cidade, descontinuidade que atinge os mecanismos de planejamento, de gestão, de controle, castigando a população que depende das obras e dos serviços prestados pela Prefeitura.
Eu vejo, por exemplo, o caso dos transportes, né? No caso dos transportes, em que há mais de isso não foi criado por João Henrique, o problema apareceu anterior, né? A mudança de foco da gestão para o sistema existente para a questão do metrô, levou aqui um sistema de controle que levou anos para ser montado, né? Esteja hoje aquém daquilo que as empresas conseguem montar. As empresas de ônibus têm em Salvador hoje mais possibilidade de ter informação e de exercer monitoramento e controle sobre o sistema de uma maneira mais moderna e eficaz do que o próprio poder público. Não é à toa que o Sindicato das Empresas pode realizar ações que constrangem a política do município, inclusive até no seu planejamento da tal mobilidade urbana. Então, acho que essa é uma questão grave, essa questão da descontinuidade que se agravou nos últimos anos. Olha, nos últimos 15 anos, depois de 4 eleições, 22 partidos estiveram representados na Câmara. Desses 22, somente 12 elegeram vereadores em pelo menos 3 dessas 4 eleições. E nada menos que 7 partidos passaram a ser representados somente a partir de 2004, portanto, no período do prefeito João Henrique. O aumento do número de vereadores de 35 para 41, que ocorreu exatamente aí, na cidade, a partir daquela eleição, foi totalmente absorvido por partidos minúsculos, que conquistaram 1/4 das vagas na Câmara nas últimas eleições de 2008. Isso é um sintoma de desestruturação política. A influência dos partidos relevantes sobre os mandatos dos seus vereadores, que já é pequena pela prioridade que esses partidos dão à política estadual, reduz-se ainda mais pela dimensão pequena das suas bancadas, que não têm condições de exercer pressões efetivas sobre o Executivo. Isso estimula os vereadores a adotarem estratégias cada vez mais individuais para assegurar a continuidade dos seus mandatos. E a isso se soma ainda a instabilidade política do prefeito, soma-se isso também o alto custo das campanhas eleitorais, e aí está pronto toda a receita, está pronto o cenário para que prosperem as práticas clientelísticas de rendição dos mandatos a interesse das corporações privadas. Em suma, acho que a questão não é uma questão de preparo ou despreparo dos vereadores. A questão é que há uma relação perversa que envolve o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as corporações privadas em Salvador. Olha, eu acho que a atitude metropolitana, eu acho que esse é um ponto político fundamental, né? Por conta de seus problemas de receita, por conta das características especiais da região metropolitana de Salvador, em que a capital tem mais de 80% da população e não tem uma arrecadação compatível com isso, talvez Salvador seja, entre todas as capitais, a que mais necessita de que a sua gestão seja feita com uma abrangência metropolitana, por causa disso. Mas não é somente a gestão das chamadas áreas técnicas, do planejamento urbano e etc. que precisam ganhar essa dimensão. A política também precisa ganhar essa dimensão metropolitana. Porque os eleitos em 2012, tanto o prefeito, a prefeita ou os vereadores, eles vão precisar, além de um programa de ação claro de intervenção técnica sobre o espaço urbano da região metropolitana, eles precisarão também de muita habilidade, muita paciência, muita humildade para liderar um entendimento com as câmaras e as prefeituras da região metropolitana no sentido de encontrar soluções conjuntas. Fala-se muito em governo metropolitano, em Câmara metropolitana. Eu acho que essas podem ser boas ideias, mas nós precisamos ser realistas. Novas instâncias institucionais levam muito tempo para serem construídas, exigem negociação política que envolve a questão do poder. E nós temos uma urgência tal que, neste momento, eu acho que o que mais precisa ser feito do ponto de vista político é começar imediatamente esse trabalho de costura e de entendimento político com as autoridades governamentais, executivas e legislativas realmente existentes.